Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e com certeza absoluta os fundos imobiliários são uma excelente alternativa de renda passiva, ou seja, dinheiro caindo na sua conta. Eu costumo falar que os fundos imobiliários são uma máquina de gerar dinheiro pra gente e tem um monte de gente já deixando comentário aqui no canal, vou colocar aí na tela para vocês verem que estão ganhando R$300 por mês, R$600 por mês. E olha só, tem gente que disse que vendeu a casa para investir em fundos imobiliários e já está faturando mais de R$2.500 por mês através dos dividendos caindo na conta todos os meses. Muito bom, não é? Então tá na hora de você também investir nos fundos imobiliários e nesse vídeo aqui eu vou utilizar esse espaço para responder algumas perguntas que vocês deixaram nos comentários de vídeos anteriores. Então, como investir, quais que estão rendendo mais do que 1% ao mês, vou responder aqui para vocês hoje. Quanto rende também, tenho certeza que vai ser muito bom. Seja muito bem-vindo aqui ao time, meu nome é Ricardo Natali e esse é o canal Lucro FC. Bom galera, alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui no YouTube com uma planilha que eu criei, onde eu mostrei como que você faz para ganhar R$500 por mês investindo em fundos imobiliários. E foi um vídeo super bacana, vocês deixaram vários comentários, vou responder alguns deles aqui agora e reutilizar essa planilha justamente porque algumas perguntas vieram nesse sentido de quanto rende investir nos fundos imobiliários e daqui a pouco eu mostro também 4 opções que estão pagando muito bem aí nesse mês, nesse momento, tá bom? Então a primeira pergunta que eu coloco aqui é a do Gil, ele diz o seguinte: quanto rende R$10.000 em cotas do MXRF11, esse fundo imobiliário, tá? Então, vamos lá, vou primeiro colocar na tela o MXRF11, tá? Então, um fundo imobiliário que está pagando quase 1% ao mês, né? Está pagando aqui 0,98 nesse momento. Daqui a pouco eu mostro alguns que estão pagando mais até, só que a gente precisa dessas informações para colocar na planilha e chegar a algumas conclusões, tá? Então a gente pode chegar com dois jeitos aqui. Primeiro, a gente pode ver quanto que ele pagou nominalmente, então 9 centavos para cada uma cota. Quanto é uma cota? R$9,12 nesse momento, tá? Ou então, quanto que ele pagou percentualmente? 0,98%. Mas vou colocar tudo isso aqui lá na planilha e a gente vai entender muito bem, tá? Então, no vídeo anterior eu coloquei quanto dinheiro você precisava ter investido para ganhar R$500, tá? Deixa eu mudar aqui para R$100 e aí a gente coloca aquela rentabilidade do MXRF, tá? Então, 0,98. Então, mais ou menos aí uns R$10.000 investidos, você teria R$100 caindo na sua conta todos os meses, tá? E como eu falei, a gente pode ver nominalmente, porque esse é o percentual. E o que eu estou querendo dizer com nominalmente é aquele valor de 9 centavos para cada uma cota, tá? Então deixa eu colocar aqui de novo R$100, né? Que seria quanto dinheiro eu quero. Qual o dividendo mensal? Então, nesse fundo imobiliário de exemplo, MXRF, é 0,09. E quanto que está a cota? Vou olhar de novo aqui, 9,12. Tá bom? 9,12, mais ou menos aí aqueles R$10.000 que o nosso amigo perguntou. Mais uma vez eu vou deixar essa planilha aqui embaixo, tá? Totalmente gratuita, no link que está na descrição. Você pode fazer o download e aí você faz as suas próprias simulações, inclusive utilizando esses dados que eu vou te mostrar de outros 4 fundos imobiliários aqui como exemplo que estão pagando bastante aí para esse próximo mês, tendem a ser fundos imobiliários que vão pagar bastante ao longo de 2022 inteiro, tá bom? Daqui a pouco eu mostro, continuando respondendo as suas perguntas aqui. O José, ele perguntou o seguinte, ó, eu tenho uma dúvida. Se eu investir R$100 na bolsa na pior hora possível e ela cair muito, eu fico na dívida ou apenas perco R$100? É uma dúvida importantíssima, tá? Então, eu gosto de acalmar todo mundo justamente porque quem está aqui está buscando esse conhecimento e isso é muito importante. Então, você investiu R$100 em fundos imobiliários. Cara, no máximo você perderia os R$100, né? Não é possível você ficar com uma dívida maior do que aquele dinheiro que você investiu. Mas também a chance de você perder todo o dinheiro em fundos imobiliários é praticamente nula, né? A gente sabe que os imóveis, eles têm valor ao longo dos séculos, ao longo do tempo. Então, além do imóvel que está lá, o terreno tem valor, tem seguro, né, naquele empreendimento, tá bom? Então, o que existe é uma volatilidade, sim, né? De repente você comprou por R$100 um fundo imobiliário, pode ser que ele caia, sei lá, para R$90. Agora, imaginar que de R$100 vai chegar a zero, isso daí é praticamente improvável, tá bom? Então, pode ficar tranquilo, comece a investir o seu dinheiro, porque aí o mais legal é ganhar esses dividendos todo mês na conta, que são os aluguéis, né? Embora também tenha uma possibilidade de valorização aqui, ok? Mais algumas perguntas bem rápidas aqui, mas muito importantes, tá? Vamos lá. O Fabinho, ele disse o seguinte:
Os dividendos, eles são pagos separadamente ou eles vêm na cota quando você compra? Olha que legal, né? Então isso aqui é bom para a gente entender que os fundos imobiliários têm esse duplo potencial de ganho. Um são os dividendos, tá? E o outro é o valor da cota. Então é separado, tá bom? Como eu te mostrei aqui nesse exemplo, o MXRF11, ele paga 9 centavos para cada uma cota que você tem. Então esse é um valor que cai na sua conta corrente da corretora. Agora, a cota, ela vai variar na bolsa de valores. Pode ser que no mês ela suba 2%, no outro caia 3%, às vezes vai ficar andando de lado durante muitos e muitos anos. Então são duas coisas bastante diferentes, beleza? E aí a Alessandra dizendo que gostou muito do vídeo, muito obrigado, e ela queria saber se pode ter mais que uma conta na corretora. Então sim, tá? Eu acho que isso é até importante, eu já falei em outros vídeos. É até legal você testar uma, duas, três corretoras diferentes para você ver quais que você gosta mais. De repente, o design que você gosta mais, o atendimento que a corretora tem. A parte legal é que abrir conta em corretoras de valores é totalmente gratuita, né? E grande parte das corretoras também tem taxa zero para investir em fundos imobiliários, né? Inclusive, aqui eu invisto, que é parceira aqui do canal, que é a Toro Investimentos, totalmente taxa zero e eu acho ela muito fácil de usar, tá bom? Então, se você não tem conta lá ainda, quiser testar a Toro Investimentos, eu recomendo, porque você ganha também esse meu livro aqui, tá? A gente tem uma parceria lá que todo mundo que abre conta através do meu link, a gente manda o livro pelo correio para sua casa, beleza? Então, usa o link que está embaixo, ativa a sua conta, depois de 4 ou 5 dias você vai receber um e-mail com as instruções para você mandar o seu endereço e a gente envia o livro para você, beleza? Mais uma pergunta aqui, rapidinha, a do Eduardo. Ó. Os dividendos caem na conta bancária? Eu posso resgatar o valor investido em fundos a qualquer momento? Então, esse dinheiro ele não cai na conta do seu banco, cai na conta corrente da sua corretora, tá? É a corretora que faz essa intermediação aí entre nós, pessoas físicas, e os investimentos, tá? Agora, os fundos imobiliários, você pode resgatar quando você quiser? Não é um resgate, tá? Porque você comprou essa cota, ela é sua. Se você não quer mais essa cota, você vende ela. E sim, você pode vender qualquer dia útil onde tem aquele horário comercial que a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, negocia os ativos. Então tem liquidez, sim, principalmente os grandes fundos imobiliários aqui, é tranquilo, você consegue vender qualquer dia e depois de 1 ou 2 dias esse dinheiro da venda cai também lá na sua conta corrente da corretora, beleza? Mais uma pergunta aqui, ó, do Rio, ele disse o seguinte, ó, se eu compro uma cota, vamos supor a R$100, e eu ganho 75 centavos, como uma renda passiva. Por isso, eu continuo a ganhar esses 75 centavos até quando? Tipo, eu tenho que investir todo mês o mesmo fundo para ganhar 75 centavos, ou vou ganhar o mesmo até certo período, tá? Boa pergunta também. O que que acontece? Se você comprou uma cota de um fundo imobiliário, ela é sua. Tá? Por quanto tempo? Por quanto você quiser. Só vai deixar de ser sua quando você vender. Se você nunca vender, se você morrer e não vender isso, você vai continuar dono dela. E por que é importante você ser dono dessa uma cota do fundo imobiliário? Porque todos os meses, quem é dono de uma cota recebe os dividendos. Nesse seu exemplo aqui, os 75 centavos. Então, até quando você vai receber? Até quando você tiver essa cota e até quando o fundo continuar tendo lucro com os aluguéis, né? Então pensa que um fundo imobiliário tem um imóvel, se ele estiver alugando para alguém, para sempre, essa pessoa vai continuar ganhando esses dividendos mensais, tá? Só deixaria de ganhar se esse imóvel não tivesse mais o inquilino para pagar aluguel, ou então se você, dono da cota, vendesse ela, e aí você não ganharia mais. E olha só a pergunta da Flávia, também bem importante, ó. Esse investimento que você demonstrou tem que ser em um único fundo imobiliário ou pode ser distribuído? Tem que declarar imposto de renda? Então são duas perguntas em uma, respondendo rapidamente essa parte do imposto de renda. Sim, você tem que fazer aquela declaração anual do imposto de renda, mais ou menos em março e abril, né? Óbvio que aqui no canal Lucro FC você já se inscreve, porque eu vou fazer vários passo a passos aqui, justamente para te ajudar a investir. Pode ficar tranquilo que meu intuito aqui é ajudar todo mundo, tá bom? Tem que declarar porque é um bem que você comprou, tá bom? E a Receita Federal quer saber. Agora, você precisa pagar imposto de renda? Aí não, tá? Os dividendos, eles são completamente isentos de imposto de renda, você só precisa pagar imposto de renda se você vender a cota com lucro. Então, por exemplo, você comprou a R$100, vendeu a R$200, você teve um ganho de capital. Aí sim,
tem incidência de imposto de renda de 20%, beleza? Mas pode continuar seguindo os vídeos aqui do canal Lucro FC, que eu te ajudo com isso também, beleza? A grande parte legal é ganhar dinheiro com os fundos imobiliários, e aí se a gente tem que declarar, a gente declara, não tem problema nenhum. E a sua segunda pergunta, eu já adiciono a do Edgar aqui junto, tá? Uma pergunta para um leigo que está começando agora a investir. O correto é diversificar os fundos imobiliários ou comprar sempre um fundo para acumular mais rápido, tá? Então eu sempre defendo muito a parte da diversificação, tá bom? Então comprar, de repente, 4 ou 5 fundos diferentes, até de setores diferentes, é importante para essa construção de patrimônio, tá bom? Mas se você está começando, você não precisa comprar 10 fundos diferentes, compra um, compra 2 ou 3, para você ir se acostumando, né, com essa compra. Como que você faz todo o procedimento lá na corretora, recebe o extrato, enfim, você acompanha o que tem acontecido com esse fundo imobiliário mês a mês, tá bom? Então, a diversificação ela é sempre importante. Agora eu vou mostrar para vocês 4 fundos imobiliários. Por coincidência, eles são do mesmo setor que são os fundos imobiliários de papéis, porque eles são que estão pagando mais dividendos agora em 2022, tá bom? Então, vou listar agora esses 4 fundos, mas já deixo aqui um pedido para você. Se você quiser que eu fale sobre fundos de outros setores, que são aqueles que têm o maior potencial de crescimento, tá? Então, hoje eu vou falar esses que estão pagando muitos dividendos, mas também tem as outras oportunidades, fundos imobiliários muito baratos que estão crescendo. Se você quiser que eu fale mais sobre esses fundos imobiliários baratos, coloca aqui uma mensagem nos comentários, pode ser qualquer, escreve fundos imobiliários aqui que eu já vou saber, já vou entender que você quer que eu fale sobre fundos de crescimento também, beleza? Mas deixa eu compartilhar agora a minha tela aqui com vocês para a gente falar sobre 4 fundos imobiliários que pagam mais que 1% ao mês de dividendos. O primeiro dessa lista de exemplo de fundos imobiliários aqui é o RBRR11, tá bom? Então ele pagou no último mês 1,07% de dividendos, tá? Então, R$ 1,10 nominalmente, porque uma cota desse fundo custa R$ 101,04. Isso você pode colocar na planilha que eu já mostrei no vídeo aqui anteriormente, mas uma informação importante é ver essa outra métrica aqui que se chama preço sobre valor patrimonial, P sobre VP, que está 1,02. Basicamente, quanto mais próximo de 1 nessa métrica aqui, nesse fundamento, mais está no valor justo. Se tiver acima de 1, quer dizer que o fundo está ficando mais caro, tá bom? Então, próximo de 1 quer dizer ainda que é um valor justo para um fundo imobiliário que está pagando tão bem, né? E aí eu quero mostrar para vocês o dividendo, né? Para a gente tentar prever um pouquinho do que vai acontecer. Então, nos últimos 2 meses aqui pagou 1,07, 1,10, está aumentando um pouquinho, né? Então, se ele pagar 90 centavos, como ele pagava um pouquinho no ano passado, com esse valor de cota aqui, quer dizer que ele não vai pagar tanto dividendo quanto esse 1,07. Mas a gente não consegue prever, a gente só sabe que é um fundo aí bem renomado no mercado. Óbvio que tudo que eu estou falando nesse vídeo de hoje não é uma recomendação de compra, são exemplos para a gente ver, tá? Um outro fundo que também tem uma característica aí bem segura, que é o CVBI11, pagou 1,10, né, no último mês de dividendo, bastante alto, 1,12 reais por uma cota que está R$100 lá na Bolsa de Valores, e o preço sobre valor patrimonial, então aqui, bastante justo, R$1. E aí no histórico de dividendos a gente pode ver que ele é bem mais regular, né, do que a gente mostrou aqui anteriormente. Mais um exemplo de um fundo imobiliário pagando super bem é o CPTS11, que no último mês pagou 1,13% de dividendos, está praticamente no valor justo aí, 1,2%, e no histórico de dividendos a gente pode ver que ele também é bastante recorrente, né? Um fundo aí com uma característica bem segura. Esse é um pouquinho mais apimentado, porque além de investir no CRIs, ele também investe em outros FIIs, mas o desempenho histórico aqui está bastante interessante. E o quarto fundo dessa lista de exemplos aqui é o BTCR11, né? Um fundo que eu nunca falei aqui no canal antes. Ele é um fundo do BTG Pactual, até certo ponto meio recente, mas está na aposta aí de alguns analistas que eu conheço para esse próximo mês, porque ele está bem barato, né? A gente olha aqui o preço sobre o valor patrimonial dele, só 0,93, e no último mês ele pagou super bem. Não tem esse histórico, né? Está numa crescente, né, nos pagamentos dos dividendos, então mais um fundo que você pode ficar de olho, lembrando que esses fundos aqui, eles são todos do mesmo segmento, né, os segmentos de papéis. E por que eles estão pagando tanto? Porque a inflação alta, taxa Selic alta, continuarão pagando muito. Mas como eu falei anteriormente,
o ideal é sempre ter uma diversificação e tem vários fundos de outros setores, né, como logística, lajes corporativas, enfim, que estão bastante baratos também. Para um pensamento de longo prazo, é bom a gente olhar um pouquinho de tudo, não é? Então deixa aqui embaixo sempre seus comentários, que eu volto aqui para ajudar vocês e pode dar uma olhada nesses outros vídeos que a gente separou aqui também, ok? Um abraço e até mais!